Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O conteúdo é carta aberta. Vamos aos objetivos da aula. Eles são: comparar textos de caráter epistolar, reconhecer características do gênero, estabelecer relação entre a tese e os argumentos, estabelecer relação causa-consequência, produzir uma carta aberta. E começando a nossa conversa a respeito desse gênero textual, temos algumas questões. Que tipos de cartas vocês conhecem? Você já ouviu falar na carta pessoal? É a carta mais comum, que era utilizada há muito tempo atrás, antes da tecnologia, como forma de comunicação, a mais comum, em que era enviada de pessoa para pessoa. Familiares, conhecidos se comunicavam dessa forma, devido à distância. E a carta comercial, você já ouviu falar dela? É a carta em que instituições enviam a seus clientes, a pessoas. Há uma questão de comércio, por isso o nome dela. E a carta de reclamação, você já ouviu? Também é um gênero textual derivado da carta, em que o seu remetente envia a um destinatário reclamando sobre algo, normalmente a uma instituição pública. Ainda, vimos já a serventia, a utilidade dessas cartas, pois estão presentes nos seus próprios nomes. Então, carta pessoal para a pessoa, carta de reclamação, temos uma reclamação, carta comercial, devido ao comércio. Próxima pergunta. Nos dias atuais, ainda é comum o envio de cartas? Em quais situações? Sim, ainda é comum em várias regiões e em várias situações do nosso Brasil, encontramos a carta sendo utilizada. Então, ela ainda é utilizada, existem pessoas que têm até mesmo como hobby enviar cartas, não têm essa pressa ou essa urgência, e sim gostam de escrever, gostam de escolher os papéis em que vão escrever, os selos também costumam ser colecionáveis, então há ainda uma magia em torno da carta. E as situações são as mais diversas, tanto pessoal quanto comercial. Temos aqui um exemplo de uma carta que iremos ver na sequência, uma carta pessoal entre dois autores muito importantes da nossa literatura. Temos aqui já a primeira carta, que ela é pessoal. São Paulo, 9 de setembro de 1941. Érico Veríssimo, bons dias. Recebi o seu bilhete anunciando-me a viagem e, então, divertiu-se muito? Que homem feliz! Juro que chego a invejá-lo até. As minhas viagens, coitadinhas, são todas feitas por aqui mesmo, em redor do estado de São Paulo. Meu pai tinha me prometido uma viagem para o norte, caso eu fosse aprovada em direito romano, mas direito romano me reprovou. Vê? Tudo conspira contra. É melhor não pensar mais em mudar de ambientes, de costumes. Estou muito contente por ter conversado consigo. É verdade que falei o tempo todo, mas as minhas conversas são cômodas, porque não me zango, mesmo quando não há resposta. Muito cordialmente, Lígia Fagundes. Então temos uma carta pessoal que Lígia Fagundes escreveu para Érico Veríssimo. Vemos a estrutura da carta, o cabeçalho, o vocativo, o corpo do texto, uma despedida e uma assinatura. Agora vamos a uma outra carta, que é uma carta aberta, uma derivação que tem outro objetivo. Carta aberta a um jovem estudante. Querido estudante, o teu problema é pura e simplesmente achares que tens um problema. Ultrapassado esse obstáculo e aceites os teus limites, será capaz de ir muito mais além do que julgavas conseguir. Como mencionei há pouco, um novo mundo está a surgir dentro de ti, e é natural que este pareça demasiado complexo para se encaixar na superficialidade que te rodeia. Os teus sonhos e as tuas ambições, a tua complexidade e as tuas asas, talvez os testes não sejam capazes de as reconhecer agora, mas não as cortes por isso. Elas permitirão ao futuro brindar-te com momentos maravilhosos, que te farão olhar para trás e compreender que tudo isto valeu a pena.
É certo que não é nada fácil alimentar o presente tumultuoso com um futuro eventualmente feliz, mas está provado que tu és bem capaz de aceitar grandes desafios. Aceita só mais este, pois pode fazer-te muito bem. O que é que fazes? Como é que superas toda esta realidade afinal? Simples, sonha. Vê cada um dos dias difíceis como uma oportunidade de tornar o futuro mais simples. Constrói sobre cada barreira uma ponte e uma janela, para que possas olhar para trás e relembrar-te do que superaste. Acredita em ti, reconhece o teu valor, afinal, há valores muito mais importantes do que os que aparecem no cabeçalho das folhas de teste. Quantas pessoas além de ti se podem orgulhar de os ter? Espero que estas palavras te possam acompanhar durante muito tempo e que, de alguma forma, tenham dado sentido e tenham feito sentir alguma coisa. Agora é hora de ser um bom jovem e de as colocar em prática. Beatriz Sofia Alves. Chegamos ao fim e pensando juntos sobre as cartas que lemos. Temos aqui o enunciado, o título da primeira carta e o vocativo. Carta aberta a um jovem estudante e querido estudante. Agora, da segunda carta. São Paulo, 9 de setembro de 1941, Érico Veríssimo, bons dias. Em que parte das cartas o destinatário é identificado? De que modo essa identificação é feita? Então, do nosso primeiro enunciado, nós temos no título e no vocativo, duas vezes a menção do destinatário, jovem estudante e querido estudante. Então, temos a identificação. Já da outra carta, nós temos apenas no vocativo, Érico Veríssimo, bons dias. Temos aí a identificação desses destinatários. Agora, falando sobre a organização de uma carta aberta. O título. O destinatário é evidenciado logo no título, pois o escritor logo se dirige a ele para começar a falar sobre o assunto. Voltando nesse Pensando Juntos, aqui na carta aberta nós temos um leitor coletivo. São vários estudantes que irão ler esse conteúdo. É direcionado para todos os estudantes que terão acesso ao texto. Já da outra carta é uma pessoa em particular, tanto que é uma carta pessoal. Falando sobre a introdução da carta aberta. É nessa parte da carta que o emissor fala sobre a problemática, discorrendo acerca do que ele quer deixar claro de uma forma atrativa. Então, na introdução, temos a apresentação da opinião de uma forma em que o leitor se convença e comece a pensar, tenha curiosidade nos argumentos que virão na sequência. E falando de argumentos, temos o desenvolvimento. O emissor relata e analisa o problema, apresentando argumentos, fundamentos com o ponto de vista, fundamentados com o ponto de vista de quem escreve. Então, no desenvolvimento, nós temos a sustentação, explicações, dados, informações que sustentam a opinião lá na introdução. Conclusão. A carta encerra o discurso com uma sugestão de solução para o problema exposto. Então, na conclusão, nós temos o encerramento, uma sugestão, uma possibilidade para minimizar ou retirar esse problema, fazer com que o problema não exista mais. E a despedida, onde nós temos saudações do remetente, que pode ser de cunho formal ou informal. E sobre esses elementos temos a primeira atividade. Reescreva com suas palavras a introdução e o desenvolvimento, indicando qual a finalidade e objetivo de cada uma dessa parte nesta carta aberta que lemos. Comece.
Voltamos. Essa resposta, como nós temos na pergunta, você escreveu com as suas palavras. Nós temos uma possibilidade, então confira a ideia da nossa possibilidade se está de acordo com o que você escreveu. Sugestão: a introdução aproxima-se do leitor apresentando seu objetivo e indicando que entende as dúvidas e os questionamentos dos jovens. É isso que ocorre na introdução. A autora apresenta alguns questionamentos que os jovens têm e também mostra a sua opinião a respeito da vida do jovem. No desenvolvimento, ela relata possíveis sentimentos dos estudantes em seu cotidiano, procura convencê-los que os desafios podem levar a momentos compensadores no futuro. Isso mesmo. No desenvolvimento da carta que lemos, a autora mostra alguns sentimentos que o jovem tem no decorrer da sua jornada, do seu dia a dia, e ainda ela aponta que, ultrapassando esses obstáculos, essas dificuldades, o jovem terá bons resultados. Vamos lá para a atividade número 2, ainda é sobre os elementos que compõem a carta aberta. Faça um breve resumo apresentando a conclusão e a despedida utilizada nesta carta. Comece! Voltamos, vamos conferir as ideias de conclusão e despedidas presentes na carta aberta. Conclusão: indica que, para superar a realidade, é necessário sonhar, acreditar em si mesmo e reconhecer o seu valor. Então, na conclusão, a autora mostra que o jovem deve acreditar em si mesmo e ainda reconhecer o valor que ele tem como pessoa, como jovem estudante. E na despedida, ela incentiva os jovens a colocar em prática as ideias que lhes recomendou. Isso mesmo, todos os conselhos que ela apresentou na argumentação, na despedida ela faz um reforço, ela tenta motivar o jovem a cumprir, a realizar esses desafios, esses conselhos e assim ter um bom futuro. Pensando juntos, temos aqui novos trechos. Agora é hora de ser um bom jovem e de as colocar em prática. Beatriz Sofia Alves. Para você, um abracíssimo deste seu velho amigo Érico.
temos trechos de cartas diferentes. A primeira, de uma carta aberta, a que estamos lendo, a segunda, da resposta que o Érico enviou para a Lígia Fagundes, da sua carta pessoal, que ela também já tinha enviado. Que diferença você nota entre as duas, com base nos gêneros e seus suportes? Por que há essa diferença? Nós temos aqui a finalização, a despedida e a assinatura das cartas. Qual é a diferença? Na carta aberta, nós temos a ideia de motivação, de influenciar o jovem. Aqui na carta pessoal, como é uma relação íntima entre amigos, nós temos aqui a ideia de um abraço, uma despedida mesmo informal. Então, a questão da amizade fica mais evidente numa carta pessoal. Já na carta aberta, a questão da temática do conteúdo é reforçada. Argumentação. Os tipos de argumentos que podemos encontrar em uma carta aberta. Exemplificação. Apresenta um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Então, uma argumentação de exemplificação, a autora traz um exemplo de algo que aconteceu para sustentar a sua opinião. Outro tipo de argumentação é a comparação. Duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças e ou diferenças entre elas. Então, a autora compara situações que já aconteceram com a que ela está comentando. Assim, ela qualifica ou desqualifica os acontecimentos, os fatos. Outros tipos de argumentos, causas e efeitos. Apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e, em seguida, as consequências, os resultados e os desdobramentos. Esse argumento, o próprio nome o explica. É indicada uma causa e, na sequência, o resultado dessa causa, o que ela resultou. Outro tipo de argumento é o contraposição. Mostra-se duas perspectivas diferentes sobre um mesmo argumento, denotando um contraste de opiniões. Esse também, o próprio nome o explica. Nós temos uma oposição de ideias. E sobre argumentação, encontre na carta aberta um argumento de comparação e um de exemplificação. Comece. Voltamos. Vamos ver algumas possibilidades aí de correção dos argumentos de comparação e exemplificação. Comparação. Afinal, que outra palavra é capaz de descrever estudante melhor do que viajante? Então aqui a autora faz a comparação entre um estudante e um viajante, relacionando a questão das ideias, de descobertas, de curiosidade, de algo novo.
O argumento de exemplificação. Enquanto estudante, é esperado que seja capaz de definir equações cartesianas. É um exemplo que a autora traz da situação escolar, em que o aluno está envolvido em resolver problemas, equações matemáticas. Vamos lá, próxima atividade, atividade número 4. Localize na carta aberta um argumento de causa e consequência e um de contraposição. Encontre esses argumentos. Voltamos. E quais são os argumentos de causa e consequência e contraposição? Temos aqui contraposição, ideias que são opostas. Enquanto estudante, vê-te obrigado a decorar como é o mundo, mas, enquanto jovem, só queres uma pequena oportunidade para poder olhar para ele e compreender como funciona. Argumento de causa e efeito. Ultrapassado esse obstáculo e aceites os teus limites, será capaz de ir muito mais além do que julgavas conseguir. Então, no primeiro argumento aqui apresentado, nós temos ideias opostas. No segundo, nós temos uma causa e um resultado, um efeito. Temos uma atividade mão na massa, preste atenção. Agora é sua vez, você irá produzir uma carta aberta. Para escrever o seu texto, você poderá utilizar a plataforma Redação Paraná, através do link. Então, sugiro que você acesse a plataforma e pratique, desenvolva, pense em uma temática, uma mudança de comportamento ou até mesmo uma reivindicação, um alerta sobre algo que você acha que está inadequado e escreva a sua carta. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, comparamos cartas, reconhecemos alguns de seus elementos de composição e recursos argumentativos. Estamos agora no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!